Se tiver um iPhone ou iPad, vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Um prédio histórico pegou fogo em Lima, capital do Peru. O incêndio aconteceu em meio a uma onda de protestos violentos contra o governo. Os manifestantes pedem a renúncia de Dina Boluarte, presidente do país, e a convocação de novas eleições. Boluarte assumiu o poder em dezembro de 2022, após Pedro Castilho fracassar em uma tentativa de autogolpe e ser preso. Estima-se que 54 pessoas tenham morrido desde o início das manifestações no ano passado. Na última quinta-feira, dia 20, milhares de manifestantes planejavam ocupar a capital com a marcha Tomada de Lima. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder. Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, a produção e apresentação sou eu, Rose Guglielminetti, que estou de volta depois de umas curtas férias, eu queria ficar muito mais em casa, mas tudo bem, tem que voltar a trabalhar, né? E também do Edmilson Siqueira. Na mesa de som eu tenho Leandro, nossa, eu dizendo Leandro Renato, gente, já comecei errado, mas essa é a minha marca, O Danilo Capucci, na Central Técnica, o Lucas Pessoa, eu, Gil Kleber, Edmilson Siqueira, bom dia para você. Bom dia, Rose Guglielminetti, bem-vinda de volta, depois de 4 meses e meio de férias, né, parece que foi isso. Eu queria umas férias muito mais longas. E também quem já está conosco é o Tiago Prudente. Tiago, bom dia. Bom dia, Rose, Edmilson, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estamos por aí. Bom, nós estamos ao vivo também no bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/RB Campinas 857. Você pode mandar a tua participação pelo telefone 971021493. Você pode mandar uma mensagem de texto ou uma mensagem de áudio, no máximo, gente, por favor, 40 segundos sem estourar. E eu já recebi aqui, de Edmilson e Thiago, uma mensagem do Marco Antônio, do Jardim Botafogo, que está dando bom dia para a gente, e já está me desejando um excelente retorno. Marco, eu vou falar para você, eu adorei ficar em casa, estava ótimo, mas a gente tem que voltar a trabalhar, não tem jeito, né? E nós vamos começar o programa hoje, gente, Edmilson e Thiago, falando sobre esse escândalo dos Yanomamis, que nós vimos no final de semana, em que nós tivemos o anúncio, né, da morte da mulher Yanomami, que foi fotografada em estado grave de desnutrição. Ela tinha 65 anos e era da comunidade Cataroa, onde há presença de garimpeiros e dezenas de crianças doentes. As imagens que todo mundo viu foram de crianças esqueléticas, magras, e o que se coloca é que houve pelo menos 2 problemas que levaram a essa desnutrição, e o que o Lula, no final de semana, esteve lá em Roraima visitando o local, disse que foi um genocídio, foi um problema na gestão da saúde,
e também a presença de garimpeiros. Na gestão da saúde, os Yanomamis são um povo, né, que acabou de... Eles não têm muito contato com os brancos, vamos assim dizer, ainda é uma comunidade mais ou menos fechada, e com isso, como não teve essa gestão de saúde, o que precisa? De ter médicos para levar vermífugo, levar remédios, para poder cuidar desse povo. Houve uma redução, se colocou militares ou pessoas que não eram técnicas em cargos na área de saúde. Esse povo, segundo, né, o que a gente leu no final de semana, acabou não sendo olhado com a atenção que precisava. Então, crianças acabaram morrendo por exemplo, uma gripe que virou pneumonia. E, por outro lado, os garimpos ilegais acabaram construindo ali, fazendo aquelas lagoas que ficam aquelas coisas abertas, aqueles lagos com terra, com água parada, que acabou atendendo, ou pelo menos permitindo a permanência ou a vinda, né, daqueles mosquitos da malária, e essas pessoas ficaram doentes. Eu fiquei escandalizada com as imagens que eu vi. Eu não sei vocês, Edmilson, como que você viu isso? Um problema gravíssimo, né, que se arrasta há muito tempo e foi agravado, né? Mais uma das acusações aí fortes e graves contra o governo Bolsonaro, né, que parece que ajudou, né, incentivou o garimpo ilegal na região, se incentivou os madeireiros ilegais e tudo mais. Isso está provado por aí, certo? E os Yanomamis acabaram sofrendo as consequências desse relapso com relação à proteção indígena nas terras deles, certo? Houve invasões, dizem até que os garimpeiros impediram, né, os garimpeiros ilegais impediram a presença de médicos na região, da assistência médica. Isso agravou e muito o problema. Crianças mortas por desnutrição, por diarreia, certo? Coisa que não acontecia há muito tempo na região Yanomami, que é um grande território indígena lá, certo? Aliás, na década de 70, começo dos 80, já do século passado, eu escrevi um livro junto com o indigenista Omar Landi, que eu nem sei por onde anda, mas eu perdi o contato com ele. E o livro tinha lá as aventuras desse indigenista lá nas terras de Yanomami e em outras terras onde ele frequentou lá, e quando ele foi indigenista por lá. E a dedicatória do livro, eu me lembro muito bem, não era bem uma dedicatória, era um pedido, assim, pela criação de um território yanomami. Quer dizer, há quase 50 anos, né? Por palavra, pedia-se um território yanomami para a proteção desses índios. O território foi criado e tudo mais, mas parece que a proteção ainda é muito frágil, né? E qualquer governo aí que não ligue muito para isso ou que incentive o garimpo ilegal por lá e acaba provocando a morte prematura desses índios aí de uma forma violentíssima, na realidade, né? Porque são mortes que poderiam ser evitadas e muitas vezes... E os Yanomamis sofrem com isso, porque eles têm pouco contato com os brancos, né? Nós, com a civilização ocidental aí, e eles acabam não tendo defesas contra doenças comuns, como nós temos já essas defesas todas, e eles não têm. A consequência é que eles são frágeis e tem que ser cuidado, tem que ter esse cuidado do governo brasileiro para que eles simplesmente não desapareçam, eles continuem vivendo nos seus territórios como eles querem, certo? E é mais uma acusação, como eu disse, ao governo Bolsonaro, que negou, né, falou que é farsa da esquerda, não sei o que lá, mas as fotografias estão aí, as mortes estão aí, certas crianças esquálidas, esqueléticas que apareceram nas fotografias estão aí. Não há como negar, infelizmente. Bom, a Damares, como você colocou, o Bolsonaro veio a público dizendo que era uma farsa da esquerda, colocou lá alguns remédios que ele acabou enviando para esse povo. A Damares usou as redes sociais para dizer que a responsabilidade pelo cuidado desse povo é do Ministério da Saúde, da Justiça e dos Direitos Humanos. Enquanto chefe da pasta de Direitos Humanos, ela acabou cuidando e fazendo o que era possível e disse que a luta pela defesa do indígena sempre foi uma luta dela. Agora, como você colocou, né, Edmilson, não adianta eles falarem que agora fizeram, já que nós vimos as fotos. E os dados mostram que 40% das crianças dos Yanomamis foram diagnosticadas com malária no ano passado. Não das crianças, 40% dos índios Yanomamis foram diagnosticados com malária. E 570 crianças morreram no ano passado. É um índice muito alto. Tiago, o que você ouviu no meio político sobre esse escândalo dos Yanomamis? Olha, é mais uma
uma questão para o Bolsonaro lidar depois que saiu da presidência. E nesse caso, ele pode responder criminalmente, tanto que alguns deputados do PT já entraram na Procuradoria-Geral da República pedindo uma investigação criminal. Aí eu vou usar a famosa palavra que causa tanta polêmica, o genocídio dos indígenas. Mas nesse caso aí, realmente o enquadro criminal seria dessa maneira. Os deputados alegam que houve ali uma clara negligência do governo no cuidado dos povos indígenas em Roraima, ali onde ficam os Yanomamis, ainda mais um povo que vive praticamente isolado e precisa dessa assistência. Nesse documento, até tive acesso ao documento, os deputados alegam que o governo incentivou o garimpo ilegal e permitiu a contaminação dos rios da região com mercúrio, que acabou afetando a alimentação dos indígenas. Tem um outro detalhe também. Eles anexaram um documento porque a ONU questionou o governo brasileiro sobre o cuidado com os Yanomamis. E, na ocasião, o governo Jair Bolsonaro disse que estava tudo bem e que programas de saúde tinham sido implementados. Mas o que a gente vê agora é que esses programas, se foram implementados, não funcionaram. Já para deputados aliados ali, ligados ao bolsonarismo, muitos dizem que esse é mais um problema, mas esse não é o problema mais grave que o Bolsonaro enfrenta nesse momento, mas é mais um problema que se soma na conta. E nesse caso aí, há uma questão internacional, principalmente, né? Porque os órgãos internacionais dão muita atenção a esse assunto, não que não deem atenção aos outros assuntos, mas é um assunto que eles já estavam cobrando do governo brasileiro há muito tempo, e agora, com essa exposição dos Yanomamis a toda essa questão. Até, Rose, querendo abrir uma CPI para avaliar isso, mas esse assunto perdeu um pouco de força porque a gente tem a troca do Legislativo agora no início de fevereiro. Então não se pode abrir uma CPI com o antigo Legislativo, Câmara dos Deputados, senadores, precisa esperar a troca para que se abra uma CPI, mas isso vai depender do clima político daí para frente. Olha, gente, eu acho que depois dos atos, nós vamos falar dos atos do dia 8 de janeiro, essa história dos Yanomamis, para mim, foi assim, extremamente escandalosa, porque um governo fechar os olhos para cidadãos assim, brasileiros, eu nunca imaginei, Edmilson, ver crianças no Brasil daquele jeito, esqueléticas e abandonadas daquele jeito. Eu fiquei assim escandalizada. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, abriu um procedimento na última semana para poder investigar se houve tentativa de genocídio ou abandono. E aí, Tiago, pode vir a acontecer o que você acabou de falar, que é criminalmente os gestores que estavam no poder serem incriminados. Por outro lado, hoje o presidente Lula, ele demitiu 10 coordenadores de saúde indígena do Ministério da Saúde. E as demissões foram publicadas no Diário Oficial de hoje. Então, os servidores foram destituídos dos cargos em Roraima, que foi a região visitada pelo Lula no último sábado, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e Amazonas. Agora nós vamos, de fato, Edmilson e Tiago, saber exatamente o que aconteceu, se houve uma intenção deliberada de prejudicar esses povos ou se, de fato, foi um erro. Para mim, eu acho que foi um erro de gestão absurda que está se colocando, e aquilo que o Edmilson colocou, os garimpeiros impediam os médicos e os gestores de saúde de chegarem até o local. Uma das coisas que eu li, Edmilson, é que as pistas de voos que os médicos utilizavam para chegar até essa comunidade, elas foram tomadas e invadidas pelos garimpeiros. Ou seja, aquele território passou a ser um território dos garimpeiros. Esse tipo de coisa é facilmente comprovada, né? Vai ter o depoimento dos médicos aí, do pessoal da saúde que tentou chegar lá, e se ele foi impedido mesmo, os culpados estão aí, né? O Lula prometeu acabar com o garimpo ilegal, certo? Essa coisa é um negócio que vem no Brasil há muito tempo, né? O garimpo ilegal é espalhado em todas as regiões da Amazônia aí, e eu espero que ele acabe. Vamos ver se ele cumpre essa promessa, certo? Que é uma promessa muito séria e que precisa ser cumprida mesmo, porque senão a gente vai acabar cometendo um genocídio indígena aí mesmo, como já começou, certo? 500 crianças morrerem de uma vez só e por doenças curáveis, né? Como a diarreia e a outra aí que você disse, certo? É inacreditável que isso aconteça em pleno século
século XXI, certo? E com o mundo de olho, né, na ecologia brasileira, no ecossistema brasileiro, para poder comprar coisas legais do Brasil e não mais ilegais. Então, é um problema muito sério que não envolve apenas a sobrevivência, que é muito importante, das comunidades indígenas, mas envolve a própria economia do país também. Verdade. Bom, eu quero colocar aqui no nosso papo Gustavo Gimenez, que já está aqui. Gustavo, bem-vindo ao programa. Estava com saudade de você, mas de longe, porque eu gostaria de continuar na minha rede, mas eu estou aqui trabalhando. Bom dia, bem-vindo. Tudo bem com você? Oi, Rose, tudo bem? Ótimo dia para você, para o Thiago, também para Edmilson, para todos que estão com a gente aqui na manhã de hoje. Olha, Rose, tem uma atualização importante, principalmente para o motorista que está na Anhanguera nesse momento ou que circula por Campinas, porque informação dá conta de um tombamento ali no acesso ao Swiss Park. Então, quem está sentido capital da Anhanguera já enfrenta esse problema. Tombamento, então, de um caminhão, caiu ali um container com produtos químicos. Só para a gente ter uma noção, são dois produtos ou uma mistura de dois produtos que acaba acarretando esse transtorno. É ácido fosfórico e etanolamina. Portanto, o que a gente tem é algumas imagens no momento, principalmente de uma espécie de fumaça branca ali naquela região. A área está isolada, aguardando ali também o trabalho do Corpo de Bombeiros e da própria CETESB, que deve chegar ali para fazer o monitoramento, entender o que aconteceu, mas temos então bloqueio total no acesso ao Swiss Park pela Anhanguera. A gente vai seguir acompanhando e trazendo atualizações ao longo da manhã. Gustavo, eu estava de férias, mas eu acompanhava os nossos grupos de WhatsApp e o transtorno que as chuvas trouxeram nos últimos dias. No final de semana choveu bem menos, né? Lá na minha casa caíram algumas gotinhas em comparação com a chuvarada que caiu nos últimos dias. Você sabe que eu fiquei isolada, né? Porque onde eu moro, onde eu tenho chácara, não ficou o rio Atibaia, transbordou e eu não tinha como sair de lá. Eu não tive problema, porque eu estava de férias mesmo, mas o povo que trabalhava fora teve bastante problema. Como que está a situação hoje em Campinas e nas cidades da região? Nós temos muitos desabrigados. Como que está a situação? Essa área aí que você citou, Rose, realmente é uma área que o pessoal costuma sofrer bastante, né? Costuma ter essa dificuldade. E claro, né? Hoje ainda é aquele dia que estamos fazendo os cálculos, porque ainda existem transtornos. Aquela ponte que mostramos na sexta-feira nos telejornais, aqui também na Rádio Bandeirantes, a ponte que cedeu ali na região do Bandeiras, ela deve seguir assim por um tempo. O próprio Ernesto Paulela falou pra gente que não vai ser uma obra de um mês, pelo contrário, vai ser uma obra que deve durar alguns dias até haver uma solução por ali. Então, hoje ainda é um dia de contabilizar prejuízo e principalmente de fazer obra. É aquele dia principalmente complicado, mas o que se sabe é o seguinte, Rose, além, é claro, da região aqui de Campinas, outras áreas, como é o caso, por exemplo, de Montemor, a cidade de Montemor, inclusive, que teve foram pelo menos, Rose, 11 bairros ali afetados diretamente no município. Além, é claro, de Capivari, etc. Mas o principal agora é esse trabalho de retirada das pessoas que já foi concluído. Nós temos desabrigados em Capivari, o dado mais recente ainda não foi atualizado, então nós não sabemos qual que é a situação de hoje. Inclusive, o mesmo vale para Campinas. A gente já pediu para saber o que podemos esperar para hoje, se haverá liberação ou não desses dados, né? Se novas pessoas vão sair, se estão fora de casa. O que tínhamos de semana passada era o seguinte, principalmente o pessoal ali de Souzas teve que deixar o local, né? Isso já aconteceu no finalzinho do ano passado e é claro que a gente vai seguir acompanhando. Mas, no momento, todos os níveis estão controlados de rios. Claro que se voltar a chover, aí sim, infelizmente, teremos novos transtornos. Temos previsão de chuva, Gustavo, para os próximos dias? Como que tá? Temos, Rose, mas é aquela chuva que não vai ser tão potencialmente destrutiva como a gente viu recentemente. Eu conversei com o prefeito hoje de manhã para saber se ele já tinha um valor aí que ele vai pedir para o governo do estado de São Paulo para a reconstrução da cidade. Ele disse que o governo ainda está fazendo as contas, né? Mas ele falou que aumentou o custo, por exemplo, com trabalhos de infraestrutura, com a defesa civil, e também, então, ele focou, ele até montou, né? Ele instituiu um estado de emergência na última sexta-feira à tarde, não foi? Você pode falar um pouquinho para a gente? Exatamente. Essa saída, né, com o estado de emergência saiu
por volta das 11 horas, logo após a reunião que ele teve ali com o secretariado, não só o secretariado, mas também o pessoal dos bombeiros, com o apoio da CPFL. A gente acompanhou também ali problemas relacionados à queda de energia. Então, a partir dessa situação de emergência, foi também um sinal para que o governador, o Tarcísio de Freitas, viesse à nossa região olhar não só para Campinas, mas também para essas duas cidades que eu falei há pouco, Capivari e também o município de Montemor. Então, a partir de agora, temos a situação de emergência em Campinas, vai fazer, é claro, com que a cidade possa ter acesso a esses recursos, principalmente, que deverão ser liberados na sequência, e também, é claro, deve facilitar aí as tratativas daqui para frente para conseguir a licitação para obras, né, que a gente vai ter necessidade. Né, aquela licitação, você contrata em regime emergencial, você não tem que cumprir um monte de regras na licitação comum que chega a demorar 6 meses para ser executada. De fato, ele falou que tem muitos buracos nas ruas. Eu, na verdade, passei na semana passada ali perto do Dom Pedro, parecia um queijo suíço ali. Sim. No meu bairro, onde tem a minha igreja que eu frequento, tem uns buracos lá que não foram por causa das chuvas, não. Ele já tá fazendo aniversário, então vai ter que juntar tudo isso e arrumar até os antigos e os novos, né? Exato. Ali eu passo também num trecho no Jardim Guarani, subindo a Imperatriz, não é Leopoldina, qual que é a outra Imperatriz aqui? Teresa Cristina. A Teresa Cristina. Tinha um buraco ali que era quase centenário, né? Antes de Teresa Cristina. E ele foi tapado, gente, curiosamente, na semana passada. E quando ele foi tapado, estava naquele período de chuva. Eu falei, gente, daqui a pouco vai abrir esse buraco de novo. E abriu, né? E não deu outra. E assim, vai sendo esse problema. Então, assim, a prefeitura precisa dar conta o ano todo. Aí vem uma dessa, a gente sabe que aí fica difícil mesmo ter que tapar todos os buracos. Mas, ir tapando aos poucos dá uma ajudada, com certeza. Né? Tem mais alguma coisa? Rose, tenho mais uma informação com relação ao incêndio que atingiu uma casa de repouso na cidade de Campinas, no Botafogo, e acabou, infelizmente, na morte de uma idosa de 63 anos. Essa mulher, ela estava em um dos quartos, assim como nesses outros quartos também havia enfermeiras, havia outros idosos. Ela não conseguiu sair ali do local, os bombeiros chegaram, conseguiram apagar, controlar as chamas, mas não conseguiram resgatar essa mulher com vida. Infelizmente, ela morreu ali no local. A Defesa Civil esteve pela manhã, até no Bora São Paulo a gente mostrou o trabalho da Defesa Civil fazendo a inspeção ali no local, e agora, né, mais um trabalho para a Defesa Civil, e agora vai ser justamente a tentativa de entender o que aconteceu, a origem desse incêndio. A fachada da casa está ali íntegra, mas o fogo, pelo que deu para entender, pegou mais a parte de trás desse imóvel, Rose. Nossa, que pena, não? Gustavo, muito obrigada, viu, pela tua participação aqui nos bastidores, e você sabe que você é persona aqui grata, né? Grata. Amém. Aqui todos os dias, tá bom? Pode deixar, obrigada. Rose, voltarei com toda certeza. Ótimo dia. Obrigada, viu? Bom, Tiago, e a questão da chuva aí no estado de São Paulo, como que o governo tem tratado isso de forma geral? Olha, Rose, o Tarcísio tem visitado as cidades que foram afetadas pela chuva, né? No caso de Campinas, como vocês falaram, foi decretado o estado de emergência exatamente para conseguir fazer essas essas obras sem licitações, mas a gente não tem um plano, o governo não divulgou um plano total para cuidar das cidades do estado de São Paulo. O governo promete fazer isso em breve para conseguir, então, dar condições dessas cidades que têm problemas há muito tempo. Vou citar aqui, Montemor. Só eu fui fazer chuva no lugar que alaga lá, eu mostro para quem quiser ver no arquivo da Band, é o mesmo lugar sempre, para tentar fazer essa obra. E essa obra seria o desassoreamento do rio Capivari. Então, o governo deve fazer uma liberação de verbas em breve para que essas cidades consigam fazer essas obras que são prometidas há muito tempo. Pelo menos é essa a expectativa do governo Tarcísio de Freitas, incluindo as cidades da região de Campinas, da região de Araraquara, que também sofreram com a chuva nesse momento, interior de São Paulo mais afetado. Então, esse é o projeto do governo Tarcísio de Freitas. O secretário de Defesa Civil até comentou sobre isso, de projetos que precisam ser implementados, porque senão ano que vem a gente vai estar falando a mesma coisa aqui. Verdade. E daqui a pouco, às 10h30, nós vamos entrevistar deixa eu ver aqui, o coronel Engel Ricardo Pereira. Ele é secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil. E é ele quem vai falar para a gente sobre qual é o projeto do governo do estado
em relação a essas chuvas que tomaram conta aí do estado e como recuperar, porque serão milhões de reais, né? Gente, o Alexandre de Moraes mudando de chuva, mas ainda tendo trovoadas, né? E relâmpagos lá para o lado de Brasília, o Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, a pedido, viu, gente, da Procuradoria-Geral da República, da PGR, ele determinou a abertura de mais 3 inquéritos para investigar a conduta de golpistas envolvidos nos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro. As solicitações separam os futuros investigados em financiadores, executores e autores intelectuais, ou seja, então ele está dividindo aí quem é quem em todo esse esquema que acabou culminando nos atos do dia 8 de janeiro. Nos 3 inquéritos, a menção aos crimes de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. No último dia 3 de janeiro, ele já havia determinado a abertura de um inquérito voltado especificamente para a conduta de autoridades, como o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. Nós vamos falar depois da entrevista, eu vou deixar para a gente falar depois da mudança do comando do Exército, porque eu quero pegar um tempo mais para a gente poder debater esse assunto. Mas agora eu gostaria de perguntar para o Edmilson e para o Tiago como que vocês viram a busca e apreensão na casa do Ibanez, o governador do Distrito Federal. Nós temos 2 grupos. Um grupo dizendo que era necessário para poder mostrar que o Estado está comandando e que não está solto, e um outro dizendo que há um excesso promovido pelo Alexandre de Moraes. Edmilson Siqueira, como que você viu a ida da Polícia Federal, busca e apreensão na casa do Ibanez? Olha, se o governador do Distrito Federal, Ibanez, ele está envolvido, né? Ele está sendo acusado de envolvimento, nada mais normal que o procedimento seja igual para todo mundo, né? Que vão lá buscar provas ou qualquer coisa que vão na casa deles e se nada provar, é bom para ele também, né? Se ele diz que é inocente, ele inclusive alega que ele fez tudo de acordo e tudo mais, e está acusando outras pessoas e tal. E se ele não fez nada de errado, ele vai voltar ao poder tranquilamente, provando que era inocente nessa história toda. Se ele está sendo acusado, é natural que o governo busque provas dessas acusações todas, para referendar a acusação. Se não encontrarem nada, ele vai ser absolvido, certo? Provavelmente seja absolvido dessa acusação e volta triunfante, certo? Então eu não vejo nenhum excesso, não. Eu vejo um cuidado normal dentro de um processo aí que, se discutir o processo, é uma coisa, certo? O governador deveria ou não ser implicado nisso. Agora, a busca e a apreensão é uma consequência normal. Já que ele foi implicado, já que ele está sendo investigado, então que se faça a busca e a apreensão, até para provar que o STF tem razão, o TSE, o Alexandre de Moraes tem razão, ou o governador tem razão, certo? É uma contenda, certo? E buscam-se provas de ambos os lados. E é normal, eu acho normal que tenha sido feita essa busca e apreensão. Tiago. Eu acho assim, né? Depois de que na busca e apreensão na casa do Anderson Torres encontraram uma minuta do golpe, sempre bom, né? Sempre bom, né? É sempre bom se precaver. Inclusive, o próprio Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal afastado, publicou uma nota logo depois da operação, dizendo que ela ajudaria a provar que ele é inocente. Então, ele se disse muito tranquilo quanto a isso. Eu acho que é um procedimento comum, porque está sendo investigado também, né, até para que ele possa retornar ao cargo de governador do Distrito Federal, porque ele disse que foi enganado pelos seus comandados em tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu acho um procedimento normal. Eu só achei que foi muito tardio, porque demorou demais. Se ele estava sendo investigado, também deveria ter sido feita essa busca e apreensão um pouco antes, junto ali com o Anderson Torres. Eu só acredito nisso, porque se ele tivesse alguma coisa em casa, ele já teria destruído, né? A não ser que ele fosse deixasse isso acontecer, deixado lá guardado no armário uma minuta do golpe. Inclusive, o Valdemar da Costa Neto, né, Rose, disse que ele recebe um monte de documentos, recebeu vários documentos, mas que ele triturou todos foram triturados. Então,
não acredita nisso, não comunga com isso. Pra você ter uma ideia como é que tá o negócio em Brasília. Todo mundo recebendo e triturando. Qualquer coisa que possa... Então lá se tritura. Não tem nada a ver comigo. Mas eu acho que faz parte do processo. Eu não vejo um abuso nesse caso do ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho tido, assim, eu olhando, né, acompanhando as matérias e tudo que está acontecendo, no primeiro momento, eu acho que o Alexandre de Moraes, ele tinha mesmo que, de fato, fazer o que ele fez, como foi afastar o governador, determinar as 48 horas para poder desmanchar todos os acampamentos que estavam na frente dos quartéis. Mas eu tenho um pouco de medo e eu estou começando a olhar com um pouco mais de atenção sobre o grande poder concentrado nas mãos dele, porque o meu medo é o seguinte, gente, mediante um risco ou uma decisão, uma atitude, porque assim, vamos combinar que se foi um pedido de uma intervenção ou de golpe, eu acho que até foi, eu não tenho dúvida que não foi, mas foi bem tabajara, né? Assim, ninguém combinou com ninguém ou teve aquela intenção ali de se fazer o golpe. Eu sei que qualquer tipo de intenção de golpe de Estado, ela é terrível, porque nós vivemos num país democrático e eu não estou defendendo aqui, e sou uma das primeiras a assumir um posicionamento contra qualquer tipo de golpe de Estado, mas o meu medo é o seguinte, diante de uma tentativa fracassada de golpe, você começar a ter uma perseguição absurda e não sabemos aí para onde que vai parar isso. O meu medo é a gente ter aí uma redução dos direitos individuais e eu acho que esse é o risco e é esse tom que nós temos que voltar. Até onde vai a liberdade de expressão, que é uma coisa que nós já estávamos discutindo lá atrás, quando havia as fake news, porque continuam as fake news, esse monte de mentira que continuam tendo ainda nas redes sociais, a loucura que se deu nesse país, né, que eu acho que é uma realidade paralela, que está sendo colocada principalmente entre os bolsonaristas, mas o meu medo é de que, para poder sufocar esse tipo de coisa, você comece a, de fato, impedir que nós tenhamos a liberdade de expressão. E o meu medo é esse, Edmilson. Então, eu estou ainda tentando entender o que está acontecendo no Brasil e tentando entender até onde a justiça pode ir para poder impedir que o país sofra um golpe, mas também não permitir que você tenha um extravasamento em relação às liberdades individuais, porque a democracia, ela prevê as liberdades individuais. Tiago e Edmilson, não sei quem quer comentar primeiro. Olha, Rose, eu sou mais velho, vou comentar primeiro, tá? Uhum. Existe uma linha tênue aí entre o autoritarismo e a justiça, né? Então, claro, os ministros, o STF, o Poder Judiciário no Brasil tem que tomar muito cuidado para não ultrapassar essa linha, certo? Uhum. Você tem até a liberdade de proclamar um golpe de Estado. Você tem essa liberdade de fazer. Agora, você tem que aguentar as consequências disso, porque está na Constituição que golpe de Estado é crime, certo? Essa gente que invadiu Brasília, que fez os acampamentos e tudo mais, protegidos, né? Como hoje está sendo mais provado, protegido por militares, inclusive, eles têm que ser punidos, porque eles fizeram uma coisa ilegal. Eles promoveram atos ilegais no Brasil inteiro, que culminaram com aquele terrorismo todo em Brasília, certo? Então, tem que ser punidos. Agora, o caminho para essa punição tem que obedecer todos os preceitos democráticos aí, certo? De ampla defesa e tudo mais. Tendo ampla defesa de todo mundo, não vai haver exagero, certo? Não vai haver perseguição, certo? E os excessos que, porventura, estejam sendo cometidos, nós estamos aqui para denunciar, para brigar e, quem sabe, para tentar reformular essa coisa e a gente caminhar no sentido normal da democracia, que é o que a gente espera, né? Tiago? Eu acho que a sua preocupação é muito válida e a gente tem sempre que ficar muito alerta a qualquer abuso, qualquer passo que dê além da Constituição. Eu acho que é muito importante isso. E por isso, o Edmilson disse, qualquer abuso, um movimento que ultrapasse aquilo que a Constituição prevê, a gente está aqui para denunciar, para cobrar que a Constituição seja respeitada e, claro, que essas pessoas que foram presas, acusadas de tentativa de golpe de Estado, tenham direito à ampla defesa, que elas se defendam e, confirmando a culpa delas,
que elas sejam punidas. As que estavam no ato do dia 8 de janeiro, aquelas que financiaram, aquelas que foram, como você disse aí, o desmembramento dos inquéritos, criação de mais 3, e aquelas que foram as cabeças desse movimento. Que alguém pensou isso. Eu acho assim, houve uma tentativa de golpe de Estado, sim. As pessoas tinham uma ideia do que ia ser feito, foi planejado, só que não saiu como eles pensavam que iriam sair. A reação das instituições foi além do que eles imaginavam que que as instituições iam reagir. Mas eu acho que esse seu alerta é fundamental e a gente tem que ficar bastante atento para que nada saia daquilo que está previsto na nossa Constituição. Olha, Rose, só para complementar aí um exemplo de excesso, né? Existe um grampo aí geral, amplo e geral e restrito, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, certo? Que envolve os implicados no golpe, os que estão implicados, investigados e tudo mais, mas o Alexandre de Moraes estendeu esse grampo para todas as pessoas que tiveram contato com essas pessoas, entende? Com os acusados. Aí já é um exagero, certo? Porque às vezes uma pessoa que não tem nada a ver liga para um desses, tem qualquer outro assunto para tratar que não seja um assunto que o comprometa, certo? E no fim, o telefone dele também vai ser grampeado. É uma coisa que precisa ser explicado melhor e que o STF precisa dar um contorno civilizado, democrático e justo para esse tipo de coisa. Não pode você grampear à torto e à direito pessoas que entraram em contato, que tenham entrado. Ou seja, o grampo tem que ser dirigido diretamente a uma pessoa, não a eventuais pessoas que tenham contato com essas outras pessoas acusadas. Isso já é um exagero por parte do Alexandre de Moraes. Concordo com você, Edmilson. Se o Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça, ele deve prestar um novo depoimento à Polícia Federal na manhã desta segunda-feira. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro está preso desde o dia 14. Ele é investigado por suposta omissão na contenção dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele ficou em silêncio no depoimento dele na última quarta-feira. E durante pouco mais de uma hora ele foi questionado sobre as razões pelas quais deixou o Brasil um dia antes da invasão, a sede dos 3 poderes, e por que ele guardou uma minuta de decreto que instituía um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, o advogado dele disse que ele pediu para falar novamente porque agora eles tiveram acesso ao inquérito que investiga ele. Enfim, será que ele vai falar alguma coisa, gente, ou ele só vai se defender? Hoje, provavelmente, ele fala, assim. Pode falar, Thiago. Não vai falar porque foi cancelado o depoimento, tá? Foi cancelado? Porque saiu agora, aqui, ó. Acabaram de dar. Acabei de receber que foi cancelado. O oitiva que seria no 4º Batalhão da Polícia Militar, no Guará 2, onde ele está detido. No entanto, o segundo depoimento acabou anulado, sem nova data para ocorrer. Aqui, estou até falando aqui com a PF, não tem um motivo ainda porque esse depoimento foi cancelado, era previsto para hoje de manhã realmente acontecer, essa notícia de agora, mas foi cancelado, eu acabei de receber aqui. Ok, então o Thiago com informações mais quentes do que a minha, porque eu estava pegando aqui no site. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos voltar com uma entrevista para falar sobre chuvas. Mas depois, por que a gente vai fazer essa entrevista? Só para você poder entender. É que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele esteve no último sábado aqui na região, inclusive em Campinas, onde ele visitou 2 locais de estragos da chuva para poder prometer dinheiro. Mas olha, Edmilson, eu perguntei assim para o prefeito, falei, escuta, você sentiu muita firmeza? O prefeito meio que ficou meio assim, tipo, vai vir dinheiro mesmo, né? Sei não, viu, Thiago? Vamos ver. A gente volta daqui a pouquinho, você não vai sair daí. Eu também vou voltar com os ouvintes, a gente tem bastante ouvintes aqui. Na volta, a gente fala com vocês também, tá bom? Vamos lá. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E uma grande parte do nordeste dos Estados Unidos acabou enfrentando um final de semana com muita neve e com muita chuva. O mau tempo acabou atrapalhando a vida de mais de 7 milhões de pessoas em Vermont, New Hampshire, Massachusetts e Maine. Os alertas meteorológicos, inclusive, mostraram que algumas cidades acumularam mais de 25 centímetros de neve. Isso ocorre depois que a tempestade já se mostrou perigosa em partes do meio oeste, onde dezenas de acidentes de carro foram relatados em Minnesota, inclusive na semana passada. E o presidente Joe Biden finalmente comentou sobre a investigação que está acontecendo sobre documentos classificados que foram achados em sua propriedade. Esses documentos foram achados em sua casa em Delaware, quando ele era o vice-presidente do governo Obama. Ele falou o seguinte, abre aspas, acho que você vai descobrir que não há nada lá. Não me arrependo, fecha aspas. Os primeiros documentos foram encontrados no dia 2 de novembro, dias antes das eleições de meio de mandato, mas não foram revelados publicamente até a semana passada, quando a CBS acabou noticiando a sua existência pela primeira vez. A Casa Branca prometeu total cooperação com a investigação, mas está minimizando os efeitos políticos da investigação. Além disso, o governo Biden acabou divulgando um novo programa para permitir que grupos privados de cidadãos patrocinem refugiados de todo o mundo. Sob o programa, grupos de pelo menos 5 indivíduos podem se inscrever para patrocinar refugiados para viverem aqui nos Estados Unidos e ajudá-los a se aclimatar à vida do país com a ajuda de um consórcio de organizações de reassentamento sem fins lucrativos. O programa, chamado de Welcome Corps, foi anunciado pelo secretário de Estado Antony Blinken. Os grupos patrocinadores devem, inclusive, arrecadar um mínimo de $2.275 por refugiado. E esses fundos vão fornecer suporte inicial para despesas como depósitos de segurança em apartamentos, roupas e móveis. Todos os refugiados apoiados por meio do programa serão liberados por meio da mesma verificação de segurança extensiva exigida para todos os refugiados admitidos no país, disse um alto funcionário do Departamento de Estado. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10h42. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. E o meu ano começa hoje, né? Do povo já começou há muito tempo. E o presidente Lula está na Argentina, na verdade, ele já viajou ontem para a Argentina. O Alckmin assume pela primeira vez a condução do país e o Lula enfiou na agenda dele, ele vai estar na Argentina, vai se reunir com o presidente do Uruguai e também ele enfiou de última hora o Maduro. Edmilson Siqueira, o Lula disse que decidiu começar as viagens internacionais pela região para poder fortalecer esse bloco aqui, né, do Mercosul. Ele quer ter uma projeção importante no Mercosul. Bom, enfim, e o que se fala, na verdade, é da criação dessa moeda comum entre o Brasil e a Argentina, e segundo o Fernando Haddad, ministro da Economia, é justamente para poder facilitar o comércio entre o Brasil e a Argentina. Vocês acham necessária essa moeda, gente? Vamos deixar bem claro, primeiramente, que a moeda comum não quer dizer moeda única, certo? É diferente, bem diferente. A moeda comum seria apenas para as negociações, aí, as importações e exportações de cada país que adotasse essa moeda comum, talvez até uma moeda digital, certo? Que exista não exista nem em papel. Porque é impossível você pensar numa moeda única entre Brasil e Argentina, né? A inflação na Argentina hoje ultrapassa 90% ao ano,
certo? E o peso argentino está muito desvalorizado perante tudo. O dólar é quase uma moeda corrente na Argentina, certo? Então é impossível, né? Você juntar países com economias tão diferentes hoje, certo? Tão diferentes em termos de positividade, né? Tá falida praticamente, certo? Tá dependendo de organismos internacionais, de acordos internacionais, de empréstimos do FMI, enquanto que o Brasil, embora esteja numa situação ruim também, não chega nem perto do que está acontecendo na Argentina. Então, essa moeda aí está dando muito papo para a manga, certo? Eu acho que se eles fizerem uma moeda comum, eu acho estranho também que tenha uma moeda comum para fazer negócio, porque eles vão ter que trocar essa moeda comum por dólar em algum momento, certo? Vai acontecer o quê? Então, isso tem que ser muito bem explicado, certo? Não há um consenso sobre isso, não, certo? E o Lula está aí encontrando-se com o presidente argentino. Eu acho legal que o Brasil mantenha uma boa relação com a Argentina, nós importamos muitas coisas deles, podemos ajudar o país, certo? Que é um país vizinho nosso aqui, com o qual sempre mantivemos boas relações, certo? Tirando o futebol, né? O resto é tudo bem entre nós e os argentinos. Agora ele começa a se encontrar já com esses ditadores, e isso não é bom para o Brasil, né? A Venezuela não tem nada a entregar para o Brasil, não tem nada a oferecer para o Brasil, a não ser uma ditadura sangrenta, certo? Socialista, que acabou com o país, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Hoje a Venezuela é um país onde privilegia uma minoria de generais e de uma alta classe que são ricos, né? E o resto da população passa necessidades. É um péssimo exemplo, certo? O Brasil não devia ter essas relações de amizade, certo? Essas relações próximas com países ditadores, sejam de direita ou de esquerda. Mas, infelizmente, o governo Lula e o PT vai reforçar essas relações com esses ditadores que não merecem o mínimo de atenção, certo? O mínimo de atenção da gente. Não deveria merecer. O Fernando Haddad, ele disse que a principal intenção, né, de implementar essa moeda comum é driblar a dificuldade no comércio internacional entre a Argentina e o Brasil. Segundo ele, o maior problema é a divisa e que está quebrando a cabeça para encontrar uma solução. Uma coisa que permita a exportação, porque o Fernando Haddad diz que a exportação de manufaturados do Brasil está caindo. E eles estão tentando resolver esse assunto. Já o ministro da Economia da Argentina, o Sérgio Massa, ele disse ao Financial Times que o presidente Lula e o Alberto Fernandes se reuniram hoje para poder apresentar estudos sobre a criação dessa moeda comum entre os dois países. Agora, qual é o problema da divisa? O Fernando Haddad não explicou. Você sabe, Thiago, qual é o problema? Olha, Rosa, aí você me colocou numa situação complicada. Né? Eu não sei exatamente, é um termo econômico muito específico, né, para quem lida com exportação. Mas o que quando fui entender esse assunto, até falei com algumas fontes, basicamente, essa moeda comum seria para incentivar a exportação brasileira. Isso. Que a ideia do Ministério da Economia é que o Brasil produza produtos manufaturados para incentivar a nossa indústria, inclusive, para a América Latina como um todo, tentando tirar um pouco dessa produção que vem da China ou até mesmo dos Estados Unidos, para que o Brasil ganhe espaço nesse mercado. E aí, pelo que eu entendi, o pessoal pode me corrigir se eu estiver errado, essa divisa é um dos fatores que deixa o produto brasileiro mais caro nesses países. Então, retirar esse valor deixaria o produto brasileiro competitivo com outros países, como, por exemplo, a China, que controla a economia dela do jeito que ela quer, que ela é uma ditadura. Então, é basicamente isso, mas eu não sei o termo técnico, específico, econômico, de como funcionam essas transações. Olha, Rose, não existe milagre, sabe? Você faz um produto, você tem um custo por esse produto, e você quer vender esse produto com lucro, certo? Seja em qual moeda for. Certo? Não existe. Se o dólar se o real, por exemplo, está valorizado perante ao peso, os argentinos vão precisar de muito mais peso para pagar esse produto brasileiro. Se esse produto brasileiro sai por um preço X, seja lá qual for a moeda, quem comprar esse produto vai ter que pagar o valor dele acrescido do lucro normal aí, certo? O que barateia o produto, na realidade, no Brasil, por exemplo, seria criar uma infraestrutura boa no Brasil, né? De saída dos produtos, com portos, com aeroportos, certo? Não depender tanto da carga rodoviária, por exemplo, e diminuir os impostos, né? Os impostos todos que o brasileiro paga aí. Pagando menos, o produto sai mais barato, daí ele se torna competitivo
e vai poder ser comprado por países mais fortes que a gente. Não existe um milagre. Criação de uma moeda, eu acho que é conversa mole para boi dormir, na realidade. Eu vou concordar com o Edmilson. Para mim está parecendo mais retórica do que realmente realidade isso aí. Eu também estou achando. Bom, o Adriano Vermelho, ele disse que nasce mais uma semana e nós continuamos navegando no Pacífico Mar da democracia. Uns aí não buscam justiça e muitos desejam vingança. E ele disse que nós devemos nos lembrar que brasileiros somos todos nós e que ainda na metáfora marítima, se cada um ficar remando para um lado, nós vamos continuar no mesmo lugar, girando e girando. Que nós podemos e devemos cobrar, mas devemos evitar as mentiras virtuais. E ele me dá boas-vindas nas minhas voltas às férias e disseram que o Edson e o Ed cuidaram muito bem da lojinha. Tá vendo? Muito obrigado. Edmilson Siqueira. Bom, enfim. Agora nós temos aqui a nossa queridíssima Valquíria. Ela está dizendo, Miss Rose, gratidão mesmo pelo seu retorno e em grande estilo. Abençoado seja novamente entre as nossas casas. Está dizendo que o Edmilson, ela gosta muito de Edmilson e agradece ao Edson por substituir a nossa Miss Rose todos esses longos meses. Ai, gente, foram só alguns dias. Ai, Edmilson, você que está jogando aí, colocando areia no meu caminhãozinho aí. O Wagner está dizendo que é um prazer a nós, ouvintes, termos a Rose de volta, mas ele deixa uma pergunta. Quando que o atual governo vai deixar de denegrir o governo passado, que já acabou, e vai começar a gerir o país de verdade? Essa dose de xarope já deu. Ninguém aguenta mais a mediocridade dessa nossa política. Bom, eu vou colocar aqui, Wagner, duas opiniões, a minha opinião. Primeiro, que o dia 8, os atos do dia 8 de janeiro não foi uma volta ao passado. O povo que não admitiu a vitória do Lula fez tudo aquilo e a gente tem que falar sobre isso. Se você estiver falando dos cartões corporativos e tudo mais que estava em segredo de justiça, ou naquele... Segredo de justiça, não. Nos 100 anos lá como que chama, meninos? Sigilo, 100 anos de... 100 anos do quê? Sigilo. De sigilo, eu acho que se for do interesse do brasileiro, o brasileiro tem que saber, sim, independentemente se é um governo de direita, de esquerda, de centro, se for do interesse, temos que saber. E se você estiver falando dos Yanomamis, meu Deus do céu, não é nem você cavar armários, né? Abrir os armários e colocar, porque o político sempre brinca. Toda vez que muda de governo, eles têm que abrir os armários e começar a jogar os esqueletos fora. Dessa vez, é uma situação assim que... o que eu fiquei sabendo, Edmilson, você que escreveu um livro, eu não sabia que você tinha escrito um livro sobre essas peripécias aí do seu amigo. Os Yanomamis é um povo que não gosta muito de foto e nem de muita divulgação, mas eles decidiram mostrar o que estava acontecendo como um pedido de socorro, porque com medo mesmo de serem dizimados. Eu não consigo ver, viu, Wagner? Eu acho que é natural que um governo acabe achando o erro do outro quando ele tem que mudar a sua política ou a sua estratégia. Eu não sei se está tendo uma perseguição ao governo Bolsonaro. Não. Vocês veem, gente, essa perseguição ao governo Bolsonaro? É o seguinte, enquanto continuarem aparecendo as digitais do Bolsonaro aí num monte de coisa errada que aconteceu nesse país, ele vai ser criticado, vai ser acusado, já tem um monte de processo para cima dele, certo? Pode ser até que ele seja preso por isso, certo? Só esse em passant, que a Rose citou em passant, o caso dos cartões corporativos, acabou-se de descobrir hoje, por exemplo, que havia 300 militares convocados sempre para as motociatas do Bolsonaro. Por isso que tinha bastante gente, na realidade, né? 300 militares convocados para fazer parte de todas as motociatas que o Bolsonaro fez. Qual o custo de cada motociata? Fala para gente. Que era R$100 mil que eles pagavam em cada motociata só para alimentação desses militares todos que eram convocados para a motociata, certo? Isso é dinheiro público usado para promover uma pessoa do governo, no caso, um presidente que era candidato à reeleição. Então, isso é um crime
é um crime com dinheiro público, é malversação de dinheiro público. E enquanto surgirem essas acusações todas, essas provas todas contra o Bolsonaro, nós temos a obrigação, e o governo, inclusive, tem a obrigação de mostrar qualquer crime que ele tenha conhecimento lá. Se ele não mostrar esse crime, se ele não denunciar esse crime, ele pode ser acusado de prevaricação, certo? Então, vai continuar assim. Se o Bolsonaro fez muita coisa errada, vai ter muita coisa para falar sobre ele ainda. Tiago, quer comentar? Tem um detalhe, eu acho que tem um detalhe importante. Isso também tem a ver com a retórica política, né, gente? Claro. Faz parte. Então, a gente tem que se acostumar com isso. O governo Bolsonaro também, quando assumiu, durante 4 anos, qualquer problema que ele tinha, o que ele falava? Herança do PT, culpa do PT que destruiu não sei o quê. E agora faz parte da retórica política, porque quem está no poder também tem a sua base política, tem as suas promessas de campanha. Lembrando que quebrar os sigilos de 100 anos foi uma das promessas de campanha do presidente Lula. Então, acho que faz parte dessa retórica política. Se eu voltar lá no tempo, mais lá no tempo em 2002, Rose e Edmilson vão lembrar melhor do que eu. O que o PT falava do Fernando Henrique Cardoso? Herança maldita, né? Herança maldita. O que o Temer falou da Dilma, mesmo fazendo parte do mesmo governo, que o país estava quebrado. Então, faz parte da retórica política. Mas tem a questão das digitais do Bolsonaro em temas muito sensíveis. E aí não tem como. Eu fingir que nada aconteceu? Não tem como, então vai acontecer isso ainda ao longo dos meses. E eu acredito que ao longo de alguns anos ainda. Bom, o Edmilson, charado Edmilson, disse assim: bom dia, Rose, bom retorno. E conforme o Edmilson disse, foram 11 meses de férias. Pois... Eu não disse isso. Eu não disse 11. Falou 10. 10, né? 10. Falei 4,5. Foi 4,5, né? O Wagner está explicando aqui. Ele fala de um governo que tem que fazer esse país andar. Mostrar o passado justifica, mas não explica. Eu acho que é isso, o Wagner. Nós vamos, toda vez que tiver digital, e eu acho que o Edmilson pegou uma palavra bem legal, foi digital, toda vez que tiver digital do Bolsonaro vai aparecer, mas o governo precisa sim andar para frente, e principalmente na economia, porque não está fácil esse país, está muito caro. Esse final de semana nós tivemos que ajudar uma família, um trabalho social que nós fazemos, e um gás, R$120. Gente, não tem, pobre não come mais, gente, pobre não come mais nesse país. Porque, eu vou falar a verdade, eu fui no mercado com meu marido para comprar um negocinho para uma feijoada, gastei 400 conto. Comprei mais algumas coisas. Mas assim, se toda vez que você for ao mercado você gastar R$400, R$500, quem ganha R$1.032 não vai ter dinheiro para pagar aluguel, para poder comer. Por isso que nós estamos vivendo um empobrecimento no nosso país. E aí sim, o governo Lula precisa olhar para a economia e vai ter que fazer isso. O Celso Santos, ele diz o seguinte, meninos: seja bem-vinda das férias, Rose. O ataque às instituições em 8 de janeiro foram graves. Não há dúvida de que é preciso punir os criminosos, mas me assusta um pouco que as mesmas pessoas que condenavam a forma de atuação da Lava Jato hoje celebram como o Alexandre de Moraes tem agido. Ele parece mais um delegado do que ministro do STF. Isso ainda vai causar problemas. Vocês se lembram quando a PF encontrou a minuta de compra do sítio de Atibaia no apartamento do Lula e como foi tratado? Ele perguntando. É o meu medo. Eu sempre acho que, às vezes, para você poder corrigir um problema, você crie outros problemas. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com o que está sendo feito para que ninguém tenha os seus direitos, né, aí não sendo levados em conta, e eu tenho um pouco de medo. Inclusive, no final de semana, eu estava conversando com o Tiago lá em casa. Gente, eu já falei aqui que aqui tem nepotismo, mas não é nepotismo porque não é poder público, né? Mas o Tiago é meu sobrinho, e ele esteve em casa no último final de semana, e eu estava falando com ele, Edmilson, sobre o seguinte: o meu medo, não meu medo, eu fico pensando assim, na dosagem da pena, e por isso que eu gostei que o Alexandre de Moraes, ele dividiu em os que pensaram o ato, os que financiaram e os que executaram, porque eu acho que você consegue dosar a pena. Porque eu fico pensando naquele cara, Edmilson e Tiago, que foi para esse ato, sem ter noção do que ele estava fazendo, e esse cara está preso hoje. Você imaginou uma pessoa que foi achando que estava defendendo uma liberdade
e que não tinha noção. O Thiago falou, não, tem noção sim que era um golpe de Estado. Eu fico com medo, Edmilson, dessa pessoa não saber onde que ela entrou. Eu não sei se você também pensa desse jeito ou você pensa diferente de mim. Primeiro que muitos foram enganados com a história do artigo 142, achando que o golpe que eles estavam pedindo não era golpe, era uma intervenção federal, certo? Ou militar que estava prevista em lei, prevista na Constituição e não está. Essa intervenção, que é a federal, inclusive que não é militar, ela só está prevista em casos de caos total, certo? Aí incentivaram essas pessoas a provocarem o caos para que houvesse uma intervenção, certo? É muito diferente de você querer alguma coisa legal dentro da lei, certo? Não é. Qualquer intervenção no governo, ela se dá por falta de leis. E não havia falta de leis no Brasil e nem havia um caos institucional no Brasil. Todos os nossos poderes estavam funcionando normalmente. O que não funcionou direito foi essa turba tentar invadir o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF, achando que eles tinham direito de fazer isso, porque o governo, eles achavam que o governo Lula não era legítimo, que é outro papo desse pessoal, que a eleição, aliás, corria, né? Antes da invasão, corria que o Lula não foi eleito pelas urnas, foi eleito pelo STF, certo? Pelo TSE e STF. Quer dizer, acreditar num negócio desse também mostra a ingenuidade desse povo, certo? Ingenuidade e malandragem de muitos deles. Agora, vamos ver se o governo consegue separar aqueles que eram ingênuos realmente, que não sabiam o que estavam fazendo, como a Rose disse aí, não sabiam da gravidade do que eles estavam fazendo, e o pessoal que comandou mesmo, que incentivou, e principalmente os que incentivaram por trás e os que financiaram isso tudo, porque tinha comida de graça, tinha churrasco de graça, tinha caminhão, certo, levando todo mundo, tinha ônibus levando todo mundo, tinha trio elétrico, estava tudo lá. Tinha muita gente financiando isso e esses financiadores dessa tentativa de golpe também têm que ser punidos, certo? Thiago? Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Acho que a gente tem que dividir quem financia, quem articulava, quem foi para a rua, o grau de responsabilidade, quem quebrou tudo lá em Brasília, quem não quebrou tudo, quem apenas invadiu a Praça dos Três Poderes. Eu acho que tem que ter essa diferença. Mas eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Essas pessoas, durante 2, quase 3 meses na frente dos quartéis, pediam exatamente o quê? A ruptura do Estado Democrático de Direito. Eles queriam tirar um presidente democraticamente eleito para colocar o comando do Exército e muitos deles devolver o governo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, acompanhando os grupos bolsonaristas no WhatsApp, eu acho que essas pessoas tinham ciência completa do que elas queriam. E essas articulações, quando você vê depoimentos de pessoas que estavam dentro desses acampamentos, principalmente no QG em Brasília, da articulação de colocar uma bomba numa subestação de Taguatinga, no Distrito Federal, uma bomba no aeroporto, na véspera de Natal, que poderia ter matado milhares de pessoas. Então, eu acho que é algo muito grave, e as pessoas que estavam lá, me desculpem, elas tinham acesso à informação o tempo todo. Eu sei que elas vivem uma bolha que comanda, que acaba tomando conta do que elas pensam, do que elas acreditam, mas era muito claro que eles queriam um golpe de Estado. Era muito claro, disfarçado de intervenção militar, que eu não sei de onde as pessoas forjaram esse termo, que estava na Constituição, intervenção federal, cada hora era um termo diferente. Então, acho que elas têm responsabilidade, sim, e elas devem ser punidas, que o Estado tem que se colocar. Porque senão qualquer pessoa vai contestar eu não concordei, então vou acabar com o Estado Democrático de Direito para colocar a minha opinião. E os 60 milhões de votos que o presidente Lula teve vão ser desrespeitados assim? Então, eu acho que as pessoas precisam ser punidas sim, mas eu acho que o grau de punição tem que ser equivalente aos crimes dessas pessoas. Lembrando que pedir golpe de Estado é crime. Pedir golpe de Estado, fim do Estado Democrático de Direito, é crime. Você pode se manifestar, e a gente tem que separar. Você pode se manifestar para pedir a mudança de regime. Não concordo com a democracia, quero a monarquia, quero qualquer outra mudança de regime. Você pode se manifestar, mas para que seja feito dentro da democracia, com uma eleição, com o voto, essa mudança do regime que nós temos. Mas fora isso, golpe de Estado é crime e tem que ser punido, claro, cada um com a sua punição. É isso. Bom, e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Bastidores do Poder.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A empresa matriz do Google, a Alphabet, anunciou a demissão de 12 mil funcionários. Isso corresponde a 6% do quadro de colaboradores. Com o anúncio, a gigante de tecnologia segue a tendência de outras companhias do ramo. As demissões são as mais recentes em uma série de outras no setor da tecnologia. Na última quarta-feira, a Microsoft anunciou 10 mil demissões. Os cortes na Alphabet afetarão as funções na áreas e regiões de produtos, disse o CEO da companhia em um e-mail aos funcionários publicados no site da empresa. E para saber mais sobre essa crise nas Big Techs e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta segunda-feira. Agora são 11h06 e nós vamos direto para São Paulo para conversar com o coronel da PM, o Engel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. Ele esteve no último sábado com o governador Tarcísio de Freitas em Campinas e região para poder avaliar os danos causados pela chuva. Secretário, muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom dia a todos. É sempre bom falar com os amigos da Rádio Bandeirantes. Bom, o senhor estava esperando essas chuvas de janeiro que causaram tantos prejuízos em várias cidades e Campinas, pelo menos a gente aqui de Campinas, nós estamos um pouco assustados, viu, secretário? Realmente a região metropolitana de Campinas sofreu muito, né? A região central do estado, que começou, as chuvas começaram no final do ano, né? E até agora ainda Campinas, principalmente, a semana passada, a semana retrasada, sofreu bastante. E a gente esteve aí, junto com o nosso governador Tarcísio, no sábado, bastante preocupado. A gente foi ver em loco o que tinha acontecido. E não só Campinas, né, em outras cidades também, estivemos em Montemor, Capivari, o governador presente aí, com bastante sensibilidade de poder entender, verificar em loco o que aconteceu, os estragos que foram feitos, e a gente, através do Estado de São Paulo, a gente já poder tomar essas iniciativas de reconstrução e uma ajuda prioritária para esses municípios. Agora, eu conversei hoje de manhã com o prefeito de Campinas, o Dário Saad, para saber o que o governador vai liberar. Ele me disse que está fazendo um levantamento e que ainda não tem o levantamento sobre o tanto de dinheiro que vai precisar. A minha pergunta para o senhor é, o governo do estado de São Paulo, ele tem dinheiro para liberar, para poder fazer essa reconstrução nas cidades, aqui em Campinas e na região? Olha, nós já liberamos 11 milhões de emergencial na semana retrasada para alguns municípios que sofreram um pouquinho antes até de Campinas. A gente eu tenho um setor de obras aqui no estado, que a gente faz as pontes, a recuperação, obras de defesa civil, que atuam em todo o estado. Então, para você ter uma ideia, eu tenho 81 obras em andamento
no Estado, e a gente está contabilizando, porque normalmente o Estado ajuda de forma suplementar. O município opera com toda a sua força das suas secretarias de obra, e o Estado entra de forma suplementar. A gente já ajudou, né, com ajuda humanitária esses municípios, e agora a gente vai ajudar na recuperação do setor de obras. O seguinte, Edmilson que está falando, bom dia. Bom dia. É o seguinte, o governador viu aqui, viu em outras cidades, foi sensível a isso, liberou essa verba aí, que obviamente é uma suplementação, como o senhor disse, né? Agora, o governo está começando agora. As chuvas foram excepcionais, evidentemente, mas nada impede, nada diz que não vão acontecer de novo, né? Existe algum plano? O governo está pensando em elaborar um plano maior para o estado inteiro, certo? Para identificar essas situações de risco que existem por aí, em tudo enquanto é lugar, certo? Por loteamentos irregulares, por várias situações, certo? Por falta de manutenção até, certo? Para que essas tragédias aí não se repitam aí todo ano com data marcada, secretário. Há um plano, há um pensamento, pelo menos, de começar a executar um plano aí, um mapa do estado de São Paulo com essas situações todas, para que a gente possa minorar esses problemas no futuro próximo? Tem sim, Edmilson. Olha, a Defesa Civil, esse é o independente de governo, tá? Esse é o principal momento que a Defesa Civil, a gente opera um plano, que é o Plano Preventivo de Defesa Civil. Porque a gente já sabe que todo ano chove, a gente trabalha com as previsões meteorológicas, e a gente sabe que, principalmente nessas regiões prioritárias, que são regiões de risco, acabam sofrendo, né, com as chuvas. Então, a gente já tem um plano. Eu me reuni com o governador, mesmo antes dele assumir, do dia 1º, ele já estava acompanhando as chuvas que estavam acontecendo, começou, como a gente falou, né, uma semana antes, e ele vem com um olhar de infraestrutura, é lógico, por ser engenheiro, ele tem eu também sou engenheiro civil, né, a gente aumentou e ampliou aqui o nosso escopo de trabalho aqui da minha divisão de recuperação. A gente mandou muita ajuda humanitária para muito município, ajuda humanitária que eu digo cesta básica, colchão, material de higiene pessoal, material de limpeza para os casos de inundação. E a gente está trabalhando já, até por orientação do próprio governador, num plano junto à Secretaria da Habitação, porque eu tenho mapeado o estado todo. Nós temos 330 mapeamentos de risco que a gente entrega para o prefeito. Que o prefeito tem que fazer obra, indicando os locais que têm alagamentos, os locais que são de risco alto, risco muito alto. Então, a gente está fazendo um trabalho junto à Secretaria da Habitação para a gente realmente atuar nessas áreas prioritárias. E estamos visitando o estado. Eu tive a semana passada em São Vicente, um local lá que a gente vai trabalhar com obras, né? Então, assim, a nossa intenção, é lógico, a gente fica refém das ações meteorológicas, que a gente não tem como controlar, mas sim entrar com políticas públicas para a gente poder minimizar esses problemas que realmente acontecem nesse período, em que pese que toda a Defesa Civil está em alerta nesse momento. É o principal momento para a Defesa Civil do Estado. Tiago. Coronel, o Tiago está falando aqui. Já entrevistei o coronel outras vezes, sei que o coronel está ligado a isso há um bom tempo. Na época do inverno incêndios florestais, e agora no verão a gente fala sempre de chuvas. E aproveitando essa experiência do coronel, eu queria saber, existem algumas obras que são muito pontuais, por exemplo, o desassoreamento do rio Capivari, que acaba afetando Montemor. Todos os anos a gente tem aquelas famílias naquele mesmo lugar que ficam debaixo d'água. Existe algum plano? A Defesa Civil, o coronel falou que tem isso mapeado, mas para que essas grandes obras, buscar dinheiro da União, o Estado e os municípios para trabalhar junto, para que esses problemas sejam resolvidos. Eu sei que quando tem um grande volume de chuva, é impossível, às vezes a estrutura não aguenta mesmo. Mas existem alguns pontos, coronel, que todos os anos a Defesa Civil sabe que todos os anos vai ter problema lá, Montemor, Capivari, estou pegando a região metropolitana de Campinas. Existe um plano maior para tentar solucionar esse problema de vez, retirar essas famílias de lá, ou desassorear de vez o rio Capivari? Olha, o prefeito falou para mim assim, né? O prefeito de Capivari, ele falou, olha, o rio Capivari precisa fazer o desassoreamento do rio, né? Mas não é só isso, né? Ele tem outros problemas, né? Riacho, tem o Riacho do Lava-Pés, lá o córrego do Lava-Pés, o Capivari Mirim, que ele entra quase em 90 graus no rio. E aí o que acontece? Ele não tem escoamento de água, não tem velocidade, né? Ele recalca, vai enchendo,
e acaba pegando a cidade. Então, são obras, muitas vezes, de macro-drenagem, como o caso de São Carlos, está sendo feita uma obra grande lá para isso. Só que assim, Tiago, a emergência, a gente precisa, o segredo disso daí, como você falou, né? O município ele tem que atuar, porque o acidente acontece no município, e o Estado tem que ajudar de forma suplementar, porque muitas vezes o município não tem recurso para sozinho ele conseguir tocar essas obras. Então, por isso que é tão importante, e como foi a presença do nosso governador aí, para ele procurar entender, para ele procurar ver, né? Tá ali presente, na volta ali, ele confidenciou para mim e falou, olha, poxa, a gente tem que realmente fazer alguma coisa, porque assim, muitas pessoas sofrem todo ano, como a gente ouviu o relato das pessoas que perdem tudo todo ano com inundação. Mas o segredo disso é o Estado estar junto do município. Oi, acho que ele caiu, né? Não? Oi. Tá normal. Tá normal? Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Sim, estamos ouvindo. Tá, ok, pode continuar. Bom, eu não estou conseguindo ouvi-lo aqui. Não, ele não está falando agora. Agora ele está em silêncio. Bom, vamos seguir então, enquanto a Rose recupera o áudio lá. Secretário, eu vou aproveitar e perguntar dessa questão. Você falou dessa parceria entre os municípios, né? Tem essa ação de emergência de agora, aí passando esse período de chuvas, um período de obras para que o ano que vem isso não se repita. Essa estrutura da Defesa Civil com os municípios de áreas de alerta, como é que está funcionando isso? Porque Campinas, eu estou em São Paulo aqui, por incrível que pareça, a capital paulista esse ano está tranquila de chuvas no verão. A gente sempre viu a capital debaixo d'água e o interior está sofrendo muito. A Defesa Civil tem monitorado, porque a gente tem visto verões atípicos, invernos atípicos, as estações estão um pouco fora de controle. Como é que tem sido isso para a Defesa Civil, esse trabalho de prevenção, que antes era muito tranquilo, né? Porque você tinha as estações certinhas. Como é que tem sido isso, secretário? A gente vem realmente acompanhando, Tiago, eventos extremos, né? Então, esse ano antecipou um pouco as chuvas, né? O ano passado, por exemplo, a gente teve uma estiagem tranquila, não queimou tanto no estado como o ano retrasado, né? Então, só que esse ano nós estamos sob o efeito do El Niño, né? E aí muita chuva na região norte do estado, principalmente essa região central. Essa região central também fazia algum tempo que a gente não tinha assim um volume tão grande de ocorrências. Mas, como você disse, a preocupação nossa ainda continua, porque você falou, a chuva não chegou em São Paulo, mas quando chega na região metropolitana aqui de São Paulo, né, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, é um grande problema para a gente, né? A gente tem o trabalho de 24 horas do nosso centro de gerenciamento, com meteorologista, trabalhamos com IPT, com geólogo, engenheiros, fazendo as vistorias de risco, acompanhando as previsões meteorológicas, a gente tem os radares, a gente acompanha toda a movimentação para a gente emitir um alerta, né? A gente sabe que muitas vezes a gente não controla a quantidade de chuva que cai. E isso que vem sendo um problema para a gente. Por quê? Porque são aquelas chuvas muitas vezes de curta duração, mas de grande intensidade. Uma nuvem mais carregada, ela vai passando no local, ela despeja muita água e acaba causando alagamento, inundação. Mas a gente sabe muito bem, se uma nuvem dessa, uma chuva dessa, pega uma área de risco, que tem umas pessoas que moram em área de risco muito alto, adensada, a gente tem o problema de deslizamento de terra. Então, assim, nossa preocupação ainda, o problema não passou, a gente tem muita preocupação aqui no estado, estamos com toda a equipe do estado de São Paulo, da Defesa Civil, dos municípios também trabalhando junto, e é um trabalho assim que todo ano a gente realmente é um esforço grande, treinamento das defesas civis, treinando, equipando, né? Mas a gente fica muitas vezes refém também dos efeitos da natureza, né? Bom, eu quero agradecer ao Coronel Engel Ricardo Pereira, ele é secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. Muito obrigada pela sua entrevista e eu espero que o senhor tenha menos trabalho, porque assim a gente significa que nós teremos menos chuva, mas não dá para meio que pensar, porque dependemos da natureza. De qualquer forma, é importante essa parceria entre o governo do estado e os municípios, mas principalmente em relação a recursos. E o problema chega quando tem que dividir os recursos, né, secretário? Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, eu reforço o nosso compromisso aqui do Estado, do nosso governador, de estar realmente apoiando. Nós estivemos presentes em todos os municípios que sofreram com as chuvas, em todos os municípios, e agora é um trabalho de reconstrução, reconstruir as pontes, fazer obra nesses locais, e conte com a gente aqui. Bom, obrigada, secretário. E quem voltou para falar conosco é o Gustavo Gimenez, que ele vai nos atualizar em relação aos desabrigados das últimas chuvas. É isso, Rose. Eu tenho informação aqui da Prefeitura de Campinas que informa que hoje 2 pessoas estão abrigadas no Zilda Arnes e 2 pessoas no Samim. Portanto, por enquanto, né, nós temos aí 4 pessoas desabrigadas. Atenção que não são famílias, são pessoas mesmo, por causa das chuvas que atingiram a cidade de Campinas na semana passada. Nós tivemos... Pode falar. E fez o município entrar em estado de emergência, como adiantamos anteriormente. Nós tivemos ontem um incêndio numa favela lá em Hortolândia, né? Você tem informações se tivemos vítimas ou não? Vamos lá, Rose. Inclusive, né, tem tudo a ver com a conversa de outrora. Por quê? Porque é mais trabalho para a Defesa Civil, que aí tem também que atender outras demandas. A Prefeitura até mandou uma nota recentemente para a gente, porque esse incêndio aconteceu no bairro Recanto do Sol. É uma comunidade que tem lá, as casas são de madeira, não resultou em vítimas fatais, ainda bem. Uma mulher foi atendida ainda no local por equipes do SAMU e liberada ali mesmo. São 8 famílias ali, né, que ficavam nesses locais e que agora estão desabrigadas, mas conseguiram abrigo na casa de parentes, com exceção de uma família que foi encaminhada para um local de acolhimento institucional para adultos que fica ali na cidade de Hortolândia. Famílias serão todas cadastradas para recebimento de auxílio aluguel, porque não vão poder voltar ali para aquele local, porque era, de fato, uma área irregular. Além disso, por meio do Conselho de Referência em Assistência Social, as famílias vão ser contempladas também com cestas básicas e o apoio da assistência social do município da cidade de Hortolândia. Portanto, tivemos aí 2 registros de incêndio na região, como nós trouxemos mais cedo também, uma mulher que infelizmente morreu em uma casa de repouso aqui na cidade, e também esse incêndio que atingiu ao menos 8 barracos ou 8 moradias de madeira ali na cidade de Hortolândia. Tá certo, Gustavo, muito obrigada, viu? É isso. Tiago, Edmilson, sabe o que... Oi, pode falar. Oi, Edmilson, o Gustavo aparecia tanto assim no programa, quando a Rose estava de férias, ou isso é o efeito Rose? Eu acho que é efeito Rose, viu? Ele não gostava muito do Edson, não, quando estava ali. A Rose parece que está atraindo, assim, certo, as pessoas aqui da Band para participar do programa. Devo dizer que ela estava com saudades, Rose. Inclusive, te substituir na TV, né? No Bastidores da TV, eu que fiz. Justamente porque eu estava com muita saudade. O Edmilson é testemunha, né, Edmilson? Testemunha. Nós trabalhamos juntos lá, fizemos os programas esse mês inteiro aí, certo? Que bacana. Eu e o Gustavo aí. Certo? Legal, legal. Não, eu gosto muito do Gustavo. Mas gente, eu vou confessar para vocês. Eu já acordo de manhã e já mando um zap pro Gustavo. O que você tem para mim hoje? Eu estava no meio do jornal, inclusive, a Rose já mandando mensagem. Então, na verdade, sou eu que fico buscando. Eu busco o Thiago, eu busco o Gustavo, eu busco todo mundo, gente. Quem puder ajudar, tá valendo, né? Obrigada, viu? Valeu, bom dia. Bom, gente, o difícil, né, Thiago e Edmilson, é dinheiro, porque, na verdade, uma obra de drenagem, uma obra de desassoreamento, são milhões. Por exemplo, a obra de drenagem aqui na Princesa do Oeste, que tem que tem provocado estragos todos os dias, vai custar 600 milhões. Então, assim, o que a gente percebe é que os governos, eles ficam atuando para poder resolver problemas, como o Thiago colocou, que são velhos conhecidos. Ou seja, nós precisamos de obras estruturantes para poder resolver o problema, porque se você fizer as obras que necessitam, nós não vamos ter alagamento, nós não vamos ter enchente, nós não vamos ter nada, só que falta dinheiro. E aí que ninguém quer investir, né? Pois é, 11 milhões que o governo liberou aí. Mas não foi para Campinas, né? Foi para outras cidades. Não é nada, gente. 11 milhões para obras de chuva é quase nada. Até agora, o que eu vi de obras aí em Campinas contra as enchentes são plaquinhas avisando que vai encher quando chover. Pois é. Certo? Perto de casa tem uma, ali eu moro perto da Rosimbo Maia, tem. Ali no fim da Princesa do Oeste eu vi também placas de locais de enchente, e deve ter outras espalhadas pela cidade. O único departamento que trabalhou lá foi o departamento de confecção de placas de avisos que vai inundar. Por enquanto é isso. Mas, claro, eu não estou assim desdenhando o governo
da área e decretou emergência na cidade, está certo de decretar para dar mais agilidade para as obras. Aí eu espero que ele consiga começar aí um plano maior de enfrentamento das enchentes, né? Porque chega, né, gente? Já basta de tanta gente, a gente sofrer tanto com as enchentes de Campinas aí, e há soluções para isso. Precisa, como a Rose falou, de dinheiro. Bom, gente, conseguir isso aí. Nós não podemos terminar o programa sem falar sobre a crise lá militar da nova república, né? O presidente Lula, ele demitiu na última semana, no último sábado, o comandante do Exército, e quem fez isso, quem anunciou foi o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, que disse que o Lula não vai perdoar os ataques golpistas. Ele exonerou o general Júlio César de Arruda, que foi nomeado nos últimos dias do governo de Jair Bolsonaro, e o substituiu por Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que era o comandante militar do Sudeste. O que eu li hoje e li ontem é que esse coronel Tomás, ele é legalista, ele é tecnicista e muito provavelmente ele vai se investigar os militares envolvidos no ato do dia 8 de janeiro. E há muita gente envolvida nesse ato, né, Edmilson? E cada vez mais, né? E o ex-comandante do Exército aí que foi desligado pelo Lula, né? Que é o presidente que demite, né? O Múcio anunciou apenas, mas quem demitiu foi o presidente. Foi decidido não só porque ele desafiou o governo quando não quis demitir o comandante que ele havia nomeado, o comandante lá para a tropa de choque de elite em Goiás, certo? E que era... de ações de comando. Ações de comando, certo? E ele não ia demitir, que era um bolsonarista convicto. E o Lula falou, não, ele não vai peitar o presidente da República. E acabou demitindo. O Mauro César, deixa eu só colocar o nome aqui, é o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que inclusive era o cara que tinha os cartões corporativos e que comprava tudo, e a Metrópolis trouxe uma matéria no final de semana dizendo que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro usava o cartão de uma amiga e que ele teria sacado o dinheiro do cartão corporativo para poder pagar o cartão da Michele. Enfim, são muitas coisas que vão ter que serem respondidas. E esse Cid, ele também tinha acesso à agenda do Bolsonaro, ao telefone do Bolsonaro, e era ele quem fazia a ponte entre o Bolsonaro e os manifestantes, né, Edmilson? Pois é, há uma complicação enorme aí da manutenção desse Cid no poder, né? Ali nomeado por uma tropa de elite até do governo, certo? Que intervém em manifestações em Brasília, por exemplo, ela pode ser chamada, porque ela fica acantonada ali perto, né? Então, ficou insustentável a situação. A própria situação do comandante do Exército. Entra esse novo aí, que fez um discurso durante a semana defendendo a democracia, defendendo o resultado das eleições, e é por aí mesmo. Militar não tem que se meter, sabe, em política. Não pode se meter em política e tem que ficar no quartel, tem que fazer as suas obrigações constitucionais. E dela não consta tomar o poder, certo? Não consta tomar o poder desse cara. Então, o Lula está certo, ele está fazendo valer sua autoridade nesse momento. Sim. E eu espero que esse problema seja sanado logo e a paz volte a reinar aí nos quartéis brasileiros, certo? Porque senão vai ser uma crise constante e isso não é bom para o Brasil e nem para os brasileiros. Tiago, você tem 1 minuto para responder a minha pergunta. Você acha que o Lula, ao fazer essa troca, ele pacifica as forças militares ou você acha que coloca mais fogo? Eu não sei se pacifica, mas eu acho que ele dá um recado muito claro, que ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, que ele é quem detém o poder, porque ele foi eleito para isso. E essa troca do Arruda foi claramente isso, porque ele se negou a demitir o Mauro César Barbosa Cid do Batalhão de Ações de Comandos. O Lula foi lá e disse, então eu demito você e coloco quem vai cumprir as ordens. E foi basicamente isso que aconteceu. Muitos militares reclamaram, disseram que o Lula estava politizando as Forças Armadas, mas depois de 4 anos de governo Jair Bolsonaro, é mais retórica do que qualquer outra coisa. Eu acho que agora com esse novo comandante, que é da base bolsonarista, lá em 2014 ele estava com o Bolsonaro, ajudou a lançar o Bolsonaro, mas ele é legalista. Acredito que o Exército volte às suas funções de Estado, que não é dar palpite em política.
Bem, pessoal, e com isso nós vamos dar tchau para vocês. Eu não consegui ler todas as participações e nem colocar os áudios dos ouvintes. Eu vou pedir para o Danilo guardar e a gente coloca amanhã os áudios dos ouvintes. E aí foi uma falha minha, eu esqueci dos áudios, me perdoem. Mas amanhã, sem falta, vocês vão entrar no programa e continuem mandando áudios, tá bom? Gente, beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com